Olá, meu nome é Alessandra Xavier, eu sou psicóloga, professora do curso de Psicologia da Universidade Estadual do Ceará. Tenho trabalhado nos últimos 10 anos com a questão da prevenção do suicídio relacionado com as questões da saúde mental. Estamos num mês importante, apesar de ressaltar que a prevenção do suicídio e os cuidados com a saúde mental não pode se ater a um único mês. É importante a gente ressaltar que a saúde mental ela envolve questões amplas no campo das políticas públicas, que ela envolve a necessidade da gente repensar o nosso projeto de sociedade, que é necessário a gente repensar que não se pode simplesmente trabalhar no campo da culpabilização ou de jogar todo um campo de estereótipos que tradicionalmente tem sido relevado a qualquer temática que aborde a questão relacionada à morte ou à sexualidade. É valioso a gente lembrar que muitas vezes é impossível para alguém desenvolver altos cuidados de forma autônoma ou de forma individual. Então, é extremamente importante a gente compreender que a saúde mental ela diz de um projeto de sociedade, ela diz de uma filosofia e concepção de homem, de modelo de coletividade, da forma como nós cuidamos uns dos outros, na forma que nós desenvolvemos políticas públicas que garantam acesso à moradia, à saúde, ao lazer, à arte, à educação, à assistência, que trabalhem de forma intersetorial para prover os cuidados que nós necessitamos diante das dores avassaladoras que podem nos atravessar. Diante disso, a gente tem desenvolvido uma série de ações nesses últimos anos, especificamente relacionadas ao programa Vidas Preservadas. O programa Vidas Preservadas é uma iniciativa do Ministério Público do Estado do Ceará, implementado em 2018, e que tem por objetivo integrar ações intersetoriais no campo da saúde mental, no campo das políticas públicas, envolvendo diversos setores da sociedade civil, instituições governamentais, universidades e diversos parceiros que venham a somar aquilo que é tão necessário para a gente falar da dimensão da vida. Não dá para a gente pensar na discussão que envolve as necessidades de cuidados relacionados à vida se a gente não pensar num projeto intersetorial, que a gente agregue ações no campo da educação, da saúde, da arte, da cultura, da assistência, de forma a poder prover uma série de elementos, né, indispensáveis para a gente ter não somente a possibilidade de uma vida, mas uma vida com dignidade. Não dá para a gente pensar que os índices de suicídio estão descolados da questão da injustiça social, da violência, da pobreza, das situações difíceis a que são submetidas a população LGBTQIA+, a população negra, a população indígena, as mulheres, os adolescentes, a questão do racismo estrutural que está entranhado enquanto formas de relações de poder adoecedoras que manipulam, que desqualificam e que interferem de uma forma nociva em relação à construção da identidade e da subjetividade que favoreçam a apropriação digna e a construção de autoestima e legitimidade para que alguém possa viver. Então, nesse sentido, o Vidas Preservadas ele tem articulado uma série de ações. O Ministério Público do Estado do Ceará, enquanto protagonista desse projeto, resolveu desenvolver ações em diversos setores. Então, tem as ações que vão no campo da capacitação, e essas ações de capacitação envolvem diversos segmentos. Um desses segmentos envolve o programa Guardiões da Vida, que é uma tradução livre que nós demos aos gatekeepers, né, que seriam os porteiros, pessoas da comunidade de uma forma geral, que tenham conhecimentos relacionados à questão da prevenção do suicídio, a possibilidade de oferecer uma ajuda, de saber como encaminhar para a rede de atenção especializada, que esse é um outro ponto importantíssimo, a necessidade do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, da rede de atenção psicossocial, que é um espaço prioritário no campo da agenda de cuidados. Então, essas capacitações oferecidas pelo Ministério Público, que conta com diversos parceiros, elas se dão em diferentes níveis de prevenção. A gente tem as prevenções no campo da prevenção universal, que são aquelas voltadas para toda a população.
A gente tem as estratégias de prevenção seletiva, que são direcionadas para grupos de risco, então pessoas em uso abusivo de álcool, outras drogas, adolescentes que estão fora do sistema escolar, população negra, população LGBTQI a mais, população indígena, são populações que estão relacionadas a grupos de risco e que merecem atenções e programas especiais que envolvam o acesso às ações que eu já citei anteriormente. E as estratégias de prevenção indicada que envolvem aquele grupo que já está numa necessidade de uma intervenção porque o risco já está bastante elevado, que são aqueles sujeitos que porventura já fizeram uma tentativa de suicídio, que já apresentam transtornos mentais relacionados com situações de risco e que necessitam de uma intervenção contínua e constante porque já estão apresentando sinais relacionados àquela questão. Então, para cada um desses níveis de prevenção, a gente precisa de ações complexas, de ações intersetoriais e de ações múltiplas, porque a questão do suicídio ela não é uma questão simples, é uma questão complexa, que dialoga com questões existenciais profundas, que dialoga com questões políticas amplas, que dialoga com questões estruturais, que mobilizam reflexões sobre o sistema sociopolítico, econômico, cultural. Então, enquanto problema complexo, é uma grande ilusão a gente achar que uma única ação, ou uma ação rápida, ela vai sofrer, ela vai ter efeitos, né, de uma maneira rápida, solucionando esse problema. Então, a questão da prevenção do suicídio, ela nos chama a atenção para as questões relacionadas à saúde mental, de uma forma geral, e as questões relacionadas à saúde de uma forma muito ampla. Né? Isso não pode ser banalizado, nem a gente pode achar que isso está descontextualizado de um modelo neoliberal necropolítico, que isso está descontextualizado das idealizações e das exigências às quais as pessoas acabam se apropriando enquanto referências subjetivas decorrentes desse modelo produtivo. Não podemos deixar de achar que o sentido da vida está desconectado das experiências socio-históricas e relacionais que nos acompanham. Obviamente que cada produção de subjetividade ela irá imprimir o seu contexto único, ímpar e singular dessa apropriação subjetiva, mas é impossível a gente pensar numa construção de subjetividade descolada da configuração social e da configuração coletiva. Então, esses programas de prevenção, eles tentam envolver ações que abranjam reflexões sobre esses diversos campos necessários para garantir a vida. Então, nós temos formações para os profissionais de saúde, para os profissionais de educação, para os profissionais de assistência, para os profissionais de mídia, né, sobre a forma adequada de abordar essa temática no campo da divulgação, do jornalismo, da imprensa. Nós realizamos outras formações para profissionais de segurança pública, porque geralmente são os primeiros a chegarem junto com os profissionais de saúde quando existem os casos de tentativa. Então, essas formações elas são extremamente importantes e têm sido realizadas nesse sentido. Mas, obviamente, que somente o campo da formação não dá conta, né? Para a gente ter uma rede de atenção psicossocial, a gente precisa dos profissionais qualificados, mas a gente precisa também da estrutura e do suporte físico. É preciso que as pessoas tenham acesso ao sistema de saúde, é preciso que as pessoas tenham profissionais disponíveis, profissionais bem remunerados, profissionais que tenham uma estrutura de suporte para dar conta das necessidades de cada um. Quando a gente tem, por exemplo, no campo da adolescência, um dos altos índices relacionados à violência sexual, não dá para a gente pensar em prevenção ao suicídio sem conectar a saúde com a educação e com a assistência, daí a importância também da vinculação com os conselhos tutelares, só para a gente ter uma ideia de como uma questão ela pode abarcar amplamente outras dimensões. Então, o programa Guardiões da Vida, ele dá conta desse campo de formações, tanto para profissionais de saúde, assistência da educação, quanto para a população em geral. A gente tem outras capacitações, né, que envolvem, uma delas, o Impulso de Vida, que foi o projeto, né, que eu trabalhei,
no meu doutorado em psicologia clínica, que é um programa de prevenção ao suicídio para adolescentes, e a gente vai desenvolvendo uma série de outras capacitações de campanhas de conscientização no setembro amarelo, de acordo com esses níveis de prevenção. Um dos desdobramentos valiosíssimos do programa Vidas Preservadas foi a articulação com a Associação das Prefeituras do Estado do Ceará, que abrangeu mais de 60 municípios e que constituiu em uma série de oficinas que foram destinadas à elaboração dos planos municipais de prevenção ao suicídio. A elaboração dos planos municipais de prevenção ao suicídio é uma ferramenta extremamente valiosa, primeiro porque ele é constituído a partir da realidade territorial de cada campo, envolvendo os agentes que trabalham com a temática e construindo um plano de acordo com a realidade territorial. E um plano que tem eixos e que tem níveis de execução a longo prazo e que vão dar conta das necessidades e das possibilidades de articulação territorial. Então, esse plano ele é muito importante porque ele diz de uma dimensão longitudinal, né? Porque os cuidados eles têm que ser realizados nessa perspectiva. Não adianta vocês, vamos falar de prevenção ao suicídio, uma palestra, uma aula, um dia, né? Cuidado é uma coisa que não pode ser feita de forma pontual. Cuidado é algo que tem que ter uma dimensão contínua, uma dimensão longitudinal, uma perspectiva de inserção orçamentária, tem que ter sustentação orçamentária, tem que ter sustentação dentro da esfera do planejamento para poder garantir esse projeto de vida de cada município e de cada sociedade. Então, uma das ações valiosas foi a elaboração desses 50 municípios do Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio, que se desdobra em ações que vão desde reformas no campo da arquitetura da cidade, que vão desde ações de qualificação, que vão desde ações de melhoria da rede de atenção psicossocial, de estratégias para trabalho intersetorial, de ações necessárias a essas populações de risco, de pesquisas envolvendo campos epidemiológicos, ações relacionadas à autópsia psicológica, por exemplo. E aqui no município de Fortaleza nós também tivemos, graças a um trabalho muito valioso, coordenado pela Prefeitura Municipal, uma série de oficinas que possibilitou a consecução, a elaboração desse plano municipal, que é um balizador das ações que nós precisamos desenvolver. É um plano que tem mais de 100 páginas, para a gente ter a ideia das intensidades e da pluralidade de ações, para dar conta de diversos territórios, diversas populações, para a gente entender que é um problema de saúde pública e complexo, e da quantidade de elementos que precisam ser pensados para, dentro de um planejamento semestral, mensal, anual. É um plano longo, que contempla uma série de ações e uma série de instâncias de projetos que precisam ser desenvolvidos para garantir uma cidade mais digna, com menos violência, com mais dignidade e justiça social. Além disso, uma outra resposta valiosa do programa Vidas Preservadas foi a elaboração dos fluxos relacionados à conduta suicida. Nós passamos um ano, uma equipe ampla, para vocês terem ideia de como é necessário, uma equipe que trabalhou durante um ano, CIOPS, SAMU, Corpo de Bombeiros, IJF, UPA, Hospital de Saúde Mental, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência, Unimed, Universidade, Ministério Público, todos esses, Secretaria de Desenvolvimento Humano e Ação Social, Secretaria de Segurança Pública, todos esses representantes de todas essas instâncias, sentamos por 9 meses para elaborar os fluxos na cidade em relação à conduta suicida. Que fluxos são esses? Fluxos que dessem conta da gente poder construir uma linha de trabalho, tanto que seja divulgada para a população, mas principalmente para os profissionais, para que a gente tenha uma linha de conduta para saber o que é que se faz com alguém que tem ideação suicida. Qual é a linha de conduta para alguém que tenha tentativa de suicídio e qual é a linha de conduta para suicídio consumado.
esses fluxos, eles foram elaborados tentando garantir esses mesmos princípios de integralidade, de autonomia do usuário, de perspectiva de trabalho intersetorial. Então, a gente tem fluxos que contemplam a articulação de saúde com educação, com assistência, o envolvimento da rede de atenção psicossocial, no diálogo com a atenção básica, no diálogo com a atenção especializada, no diálogo com a necessidade de uma intervenção em hospital, caso seja algo que a gente identifica que não tem rede de suporte, que é necessário uma intervenção clínica, de um acompanhamento mais contínuo. Então, esses fluxos eles foram elaborados, estão disponíveis para a população e vão ser objetos de qualificação, de discussão, junto com os profissionais que vão trabalhar, para a gente garantir uma linha de cuidado e uma agenda de cuidado nessa cidade que nos dê condições de acompanhar alguém que esteja em sofrimento para garantir que ele receba os cuidados intersetoriais necessários para que ele seja, né, que ele possa receber as ações de cuidados necessárias, para que a gente possa garantir as estratégias de matriciamento, para que a gente possa garantir a elaboração de um projeto terapêutico singular que envolva na construção, junto com o usuário, diversos elementos para dar conta das suas questões, para identificar o que é que está por trás daquele sofrimento avassalador. São questões relacionadas à desigualdade social, são questões relacionadas à educação, são questões relacionadas à assistência, são questões relacionadas a preconceito, são questões relacionadas a mágoas, ressentimentos que vêm construindo ao longo da história de vida um desmoronamento em relação à possibilidade de se sustentar existencialmente na vida e que compromete a esperança, o sonho, a criatividade. Mas o mais importante, que todos os estudos que a gente sabe, é que quando é oferecido, né, a possibilidade de um cuidado que vem através do Estado, que vem através da presença de familiares, que vem através da presença de amigos, quando esses cuidados adequados eles chegam a quem está sofrendo e eles podem ser oferecidos com tempo, com dedicação, com um olhar que identifique quais as demandas e quais as necessidades e que construa junto com a pessoa as suas estratégias de cuidado, a gente sabe que esse sofrimento ele pode ser atenuado, né? Embora o sofrimento nunca deixe de existir, porque faz parte da nossa condição humana, enquanto seres humanos o sofrimento é constituinte da nossa produção subjetiva, mas é diferente de um sofrimento que leva a um adoecimento psíquico, é diferente de um sofrimento que leva à desesperança e que faz desacreditar na possibilidade de continuar. Então, quando a gente recebe os cuidados adequados, afetivos, profissionais, protetivos, em diferentes níveis do Estado, das políticas públicas, das nossas relações íntimas, a gente pode começar a repensar a nossa possibilidade de sonhar, a nossa possibilidade de existir, a nossa possibilidade de voltar a acreditar na existência, mesmo diante das dores difíceis, dos dias complexos e das situações que sejam modorrentas e que fazem parte da vida, mas sozinhos, às vezes, né, se torna muito difícil. Por isso, cada vez mais, a ideia de programas, a ideia de projetos e a ideia de construções intersetoriais amplas e complexas, porque não basta ficar vivo, é necessário que a gente possa ficar vivo com dignidade. Muito obrigada.